nas profundezas sombrias da maior floresta tropical do mundo, onde a luz do sol mal toca o chão e os mistérios se escondem entre as árvores, vive uma criatura que desafia a compreensão humana. O Mapinguari, uma besta lendária descrita por muitos como um gigante de pé único ou humanoide bípede, coberto por um manto de pelos espessos e com uma boca vertical que se estende do peito até o ventre. As histórias sobre o Mapinguari vêm sendo passadas de geração em geração pelos indígenas da Amazônia. Eles falavam de um ser que pode paralisar suas presas com um grito estridente e cujo odor fétido é tão forte que pode fazer os olhos de uma pessoa lacrimejarem e o nariz sangrar, causando desorientação em suas vítimas, e alguns acreditam que seu odor pode até levar à morte. A história é lá assim, porque eu me criei na mata trabalhando, cuidado do meu pai de criação, ele era paraibano. A gente cortava surra na época, faz muitos anos, isso tá desde 16 anos. Aí eu passava de... Eu passava de 3 meses, 6 meses no mato. 3 a 6 meses no mato. Bem, aí eu ficava dentro do barraco. Aí quando foi um dia de rapaz, não quer que só de novo, o pessoal também pra mata, cortar surra. Aí lá em Tivarava, no meio da mata, você jura que é um roçado. A parte muito limpa. Limpo mesmo. E lá todo dia a gente escutava grito. A gente via pegada assim. Baiuanã. Só que ninguém via. Aí teve uma noite que desceu, que era mais ou menos uns 6 metros de altura. Solta uma caatinga que pisa de um lado do rio do Igarapé, que chama, e pisa pro outro lado. Vai-se embora. Ele não mexe com ninguém. Mas se você pegar um peixe, uma ave queimar, acho que ele não voltar. E o bicho vem mesmo. Vem mesmo, essa área ali. Pra você filmar dentro da mata, agora é longe. É as cabeças da Iuanã. Como é que chama lá? Esse daí é de Mapinguari. Mapinguari. Tem gente que diz que não existe, mas eu acredito que existe. Já vi que existe. O Rubinho contou essa história já e ele ouviu esse grito. Alguns dizem que o Mapinguari é um guardião da floresta, punindo aqueles que desrespeitam a natureza. Outros acreditam que ele é um espírito maligno, condenado a vagar eternamente pela selva. Mas todos concordam em uma coisa: o Mapinguari não deve ser subestimado. Os relatos de encontros com o Mapinguari são diversos e arrepiantes. Em uma história, um grupo de caçadores estava explorando uma área remota da floresta quando foram atacados por uma criatura gigantesca. Os poucos que sobreviveram descrevem uma sensação de terror absoluto, como se a própria selva estivesse viva e furiosa. Mas o que realmente é o Mapinguari? Alguns cientistas especulam que ele poderia ser um remanescente da megafauna pré-histórica, talvez um parente distante da preguiça gigante que habitava a América do Sul há milhares de anos. Outros acreditam que ele é apenas um mito, uma criação da imaginação fértil dos povos da Amazônia. Seja qual for a verdade, a lenda do Mapinguari continua a fascinar e assustar aqueles que ousam adentrar as profundezas da Amazônia. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta e sentir uma presença sombria te observando, lembre-se, pode ser o Mapinguari e ele não gosta de intrusos. Em uma noite fria e silenciosa, nas aldeias isoladas do interior de Pernambuco, há uma história que as crianças ouviam antes de dormir. Um conto de advertência para aqueles que ousam desobedecer aos mais velhos. Esta é a lenda da cabra cabriola. Uma criatura horripilante que se esconde nas sombras, esperando para punir os desobedientes.
Descrita como uma cabra gigantesca, com olhos brilhantes e vermelhos como fogo, a cabra cabriola possui chifres retorcidos e uma voz que ecoa como um lamento sobrenatural. Seu pelo é negro como a noite e suas patas, afiadas como navalhas, deixam marcas profundas no solo aonde quer que passe. A cabra cabriola é conhecida por atacar aqueles que andam pelas ruas desertas nas noites de sexta-feira. E ela não se limita ao exterior. A cabra cabriola pode entrar nas casas pelo telhado ou pela porta, à procura de crianças malcriadas ou travessas. Com sua voz rouca e sinistra, ela canta um refrão aterrorizante enquanto se aproxima. Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós, uns carocinhos de nata. Dizem que a cabra cabriola aparece para aqueles que desrespeitam as regras e desafiam a autoridade. As crianças são avisadas para se comportarem, pois, se não o fizerem, a cabra cabriola virá buscá-las e levá-las para seu covil escuro, onde nunca mais serão vistas. Em uma vila, uma menina desobediente desapareceu sem deixar rastro. Os aldeões juram que ouviram seus gritos abafados na noite em que sumiu, e nas proximidades encontraram pegadas de cabra grandes demais para serem de um animal comum. Mas o que realmente é a cabra cabriola? Alguns acreditam que ela é uma manifestação dos medos coletivos, uma forma de disciplinar os jovens através do terror. Outros especulam que a criatura pode ter origem em antigos rituais pagãos, onde os animais eram sacrificados para apaziguar forças sobrenaturais. Embora a verdadeira natureza da cabra cabriola permaneça um mistério, sua lenda continua a assombrar os corações daqueles que a conhecem. Talvez ela seja apenas um mito, uma história para assustar crianças desobedientes, ou talvez, em alguma noite escura e silenciosa, ela realmente esteja lá fora à espreita. Em uma época antiga, onde a superstição e o medo dominavam as noites, surgiu uma lenda que circulava nas remotas comunidades rurais do Brasil. Nas matas e caminhos do sertão, uma história de horror surge. Essa é a história do Arranca-Línguas, uma entidade cruel que se alimenta da língua dos desavisados. O Arranca-Línguas é descrito como uma criatura de aparência grotesca, com uma pele escura e enrugada que parece quase podre. Relatos dizem que ele seria semelhante a um gorila, mas muito maior do que um gorila ou um homem. Seus olhos são brilhantes e ameaçadores, e seu sorriso, se é que se pode chamar assim, é uma fileira de dentes afiados como navalhas. Sua presença é precedida por um frio intenso e um silêncio absoluto, como se a própria noite prendesse a respiração em sua chegada. Mas o mais terrível é sua habilidade de arrancar a língua de suas vítimas, deixando-as sem a capacidade de falar ou gritar por ajuda. E segundo contam, um dos seus principais alimentos é a língua, que pode ser tanto de animais como bois, cavalos e cabras, assim como de seres humanos. Costuma atacar suas vítimas à noite, matando-as e retirando-lhes a língua para comer. Esta lenda é comum no estado de Goiás e na região do Rio Araguaia. No ano de 1937,
Às margens do sombrio Rio Vermelho, garimpeiros juravam ter ouvido urros estrondosos ecoando pela noite. Despertados pelo terror, passaram a madrugada em claro, seus olhos arregalados sondando a escuridão em busca do ser que emitia os sons sinistros e perturbadores. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, encontraram, aterrorizados, uma pegada gigantesca com 48 centímetros, marcada no solo úmido. Após isso, uma série de eventos macabros passou a assombrar a região. Animais começaram a aparecer mortos, suas carcaças espalhadas pelas fazendas que se estendiam do Rio Vermelho até Leopoldina, Ilha do Bananal e Araguaia. A força necessária para abater essas criaturas sugeria algo monstruoso, pois até mesmo touros eram encontrados sem vida. Fazendeiros apavorados relataram avistar pegadas imensas. Todos os animais atacados compartilhavam um detalhe perturbador: suas línguas haviam sido brutalmente arrancadas. O medo se espalhou como uma praga entre os habitantes locais, alimentado pelos relatos que preenchiam as páginas dos jornais da época. A lenda ganhou ainda mais força quando um caçador goiano afirmou ter visto a criatura carregando o esqueleto de uma pessoa e os ossos limpos como se tivessem sido mastigados por dentes afiados. O monstro, descrito como um ser humanoide gigantesco, de braços longos, mãos enormes e rosto achatado, era uma grotesca fusão de gorila e homem pré-histórico. Ninguém sabe ao certo se o arranca-língua ainda ronda essas terras. A explicação mais racional dos dias atuais sugere um surto de febre aftosa, que fazia as línguas dos animais caírem como se tivessem sido arrancadas. No entanto, a lenda do monstruoso primata já se enraizou no folclore brasileiro, e muitos preferem não arriscar um encontro com o terror personificado, evitando a temida região do arranca-língua, o horrendo monstro do sertão goiano. Em um tempo antigo, nas regiões interioranas do sudeste do Brasil, circula uma história que faz o sangue gelar nas veias. Esta é a lenda do Corpo Seco, uma criatura amaldiçoada que vaga sem descanso, atormentando aqueles que cruzam seu caminho. O corpo seco é descrito como um cadáver em decomposição, esquelético e ressecado com a pele aderida aos ossos. Sua aparência é de pura agonia, com olhos fundos e vazios que parecem olhar diretamente para a alma. Dizem que ele foi um homem extremamente cruel e mau em vida. Alguém que maltratava a todos ao seu redor, inclusive seus próprios pais. Após a sua morte, a terra se recusou a aceitá-lo. Quando tentaram enterrá-lo, a terra o expelia de volta à superfície. Nenhum cemitério o aceitava e nem mesmo o fogo conseguia consumi-lo por completo. Rejeitado pelo solo sagrado e incapaz de encontrar paz, o corpo seco está condenado a vagar eternamente. É aqui, aí o homem assim, é aqui, fazendeiro, assim, é aqui. Dá licença de mostrar a fazenda pra mim, as divisas que se der certo eu compro. Aí a mulher olhou na cara do homem e deu risada. E você, tá dando risada, já no começo, o que será que tá ardendo? Ele falou que o administrador, vamos correr a fazenda então, que eu vim próprio pra mim ver a fazenda. O homem falou assim,
trator de seu Zé, o nome dele é Zé Olímpio, o Zé de Celinho. E o homem não sabia do nome do trator de seu Zé, né? Não tem solução sem Zé. Ô, seu Zé, o senhor vai desculpar pra mim? E eu não posso mostrar a fazenda pro senhor. Eu vou mostrar daqui, da Decanetão, a divisa que sobe, a outra que traz lá em cima. E eu não posso mostrar a fazenda pro senhor e correr a divisa, não. E ele já escutou, assim, tem mosquito nesse angu. O administrador não mostrar a divisa, cara, né? Aí o homem mostrou, lá, a cerca sobe aqui, lá, atravessa lá, o senhor pode ir lá ver. E ele subiu, sozinho. E o motorista ficou lá no carro, né? Vigiando o carro. Aí subiu, foi subindo. E lá em cima tinha um mato. Na cabeceira do sítio tinha um matão. E pra baixo era pasto e pra cima era pasto. Aí quando chegou uns 50 metros pra chegar no mato, o pasto, até uma altura estava cortado, que o gado cortou o capim. E da altura pra cima pra chegar no mato, o capim gordura perdendo. O pasto reservado sem cercar. Aí ele falou assim, eu tô achando que em lugar de abelha pra arregaçar, o gado não tá batendo na beira do mato, por quê? Esse quantia de mato, de pasto perdendo e o resto pra baixo rapado. Aí tinha um matão. E ele tinha de passar o matão pra ver o resto do terreno na cabeceira. Quando ele chegou no mato, e isso ele contou pra nós, com a boca dele mesmo. Olhou no pé de um pau, aquele descascado. Quando uma vaca fica doente, cai, vai se batendo e misgalha aquele batidão no meio do mato, assim, batido. E de trás do pau, aí ele foi indo, olhando. É história dura, cara. Quando ele olhou uma caveira, aquela caveira de... Mas quando uma vaca, quando acaba a carne tudinho, fica só os ossos ali de pé. Quando ele chegou, que ele viu a caveira só estralou. Só deu aqueles estralos assim e levantou de pé um corpo seco. As unhas todas tamanho, e barba e o dente para fora, um corpo seco, cara. Isso ele contou bem, ele contou pra nós. Quando eu vi o bichão de pé, e só que a raça nossa, do meu avô e dos meus tios, não sabe o que é medo. Nervo e medo não existe. É tudo barra pesada. Nós tem raça de bugre, nós somos raça de bugre. Aí quando levantou o corpo seco, a solução qual que é? Correr, né? Ele não deu um passo. Eu só parei. O corpo seco aproximou na minha cara. Coisa mais horrível do mundo. Aí o corpo seco falou assim, ô seu Zé, o senhor tem fumo aí? Fumo. Tem. Pra quê? Faz um cigarro pra mim. O corpo seco. Aí eu só escutei bem e falei, já tava perdido mesmo. Enchei a mão no bolso, tirei o pijete, tirei o fumo e o bichão de pé só aqui, armado. E pra baixo tinha uma água, que o corpo seco não passa água, né? Ele não passa água. Aí eu fiz o cigarro pra ele. A coragem do meu tio, cara. Cortou o fumo, encheu o cigarro de palha e o fogo esquerdo desse bingo aqui, da gasolina. Aí o corpo seco não pegou o cigarro da mão dele. Pediu pra punhar na boca. E meu tio punhou. Você punhei o cigarro na boca do cabocão pra chatear o fogo. E barba, cabelo e dente, coisa horrível. Corpo seco, rapaz. Já acendeu bem. O corpo seco puxou a fumaçada. E o tio me olhou o lado dele correr. Assim, agora eu vou escapar, que agora acendi o cigarro pra ele. Agora é a hora que vai avançar em mim. E avançou mesmo. Aí o tio só olhou lá. Nessa hora eu virei menino. Já deu uma puxada pra ladeira abaixo e pá, no copo d'água pulei. Quando eu pulei o copo d'água, eu escutei o estrado da unha dele que pegou no saco de estopa, na blusa dele. A blusa dele é saco de estopa. E escapei dele. Aí ele desceu. Medo não tinha. Ele fez defesa, fez tudo pro corpo seco. Chegou na fazenda. E o casal de gente ficou esperando. Aí o Tsarim chegou, até não demorou muito, me falou, não ia fazendo nenhum, chegou no mato, deu zica. Chegou lá, o casal de gente já veio. Ô, seu Zé, deu certo? Assim, dá certo. Você só leva a vida na má fé? Mandar fazer fazenda pra mim, quem que quer uma fazenda dessa? Mas por quê? E o casal de gente da fazenda sabia que o corpo seco morava no mato e a parte de pasto pra cima do mato tava perdendo e pra baixo perdendo, porque nem gado não chegava com o cheiro do corpo seco. Aí a fazenda não tem nem dado, eu não quero. Tem um homem morando lá no mato, vocês não contaram nada pra mim. Mas também eu fiz uma visita pra ele, fiz um cigarro bom, punhei na boca dele, acendi e desci. Mas não falou que correu, né? Essa parte não. Desceu normal. Que a coragem dele dá. Aí o dono da fazenda, o rapaz administrador falou assim, ô seu Zé, você não interessa a fazenda então? Nem dá, eu não quero. Mas se o senhor teve coragem de fazer o cigarro e botar na boca daquele corpo seco lá, o senhor pode comprar a fazenda, porque daí você faz amizade com ele. A coragem do senhor dá pra isso. Eu disse, não, mas não tem tempo pra perder. E aí não comprou nada, fazenda. Ô seu Manel, por que a pessoa vira corpo seco? Vira, porque o segredo é a pessoa com os pais, né? Se a pessoa for muito ruim pra mexer com os pais.
A lenda diz que o corpo seco ronda pelas estradas e matas, agarrando aqueles que viajam sozinhos pelas estradas desertas à noite. Ele agarra com suas mãos esqueléticas e suga toda a energia vital das suas vítimas, deixando-as desfalecidas e sem vida, até restar apenas um vazio gelado. Aqueles que sobrevivem a um encontro com o corpo seco relatam sentir uma fraqueza extrema, como se suas almas tivessem sido drenadas. Há quem diga que para evitar o corpo seco é preciso ter respeito e compaixão por todos, especialmente pelos mais velhos. Aqueles que falham em mostrar bondade são os mais propensos a encontrar essa assombração. Acredita-se também que orações e bênçãos podem afastá-lo, oferecendo algum alívio aos aterrorizados moradores. Mas quem ou o que realmente é o corpo seco? Alguns acreditam que ele é um espírito vingativo, punindo aqueles que cometem atos de crueldade e maldade. Outros dizem que ele é uma advertência viva sobre os perigos do egoísmo e da maldade. Embora a verdadeira natureza do corpo seco seja incerta, sua lenda serve como um poderoso lembrete das consequências de nossos atos em vida. Talvez ele seja apenas um mito, uma história para assustar os cruéis e maldosos, ou talvez, em alguma noite escura e silenciosa, ele realmente esteja lá fora, pronto para punir aqueles que não mostram compaixão. E finalmente, após viajarmos pelos recantos mais sombrios do Brasil, chegamos à nossa última e mais aterrorizante lenda. Preparem-se para conhecer a lenda que assombra os sonhos de muitas crianças, a lenda da Cuca. No coração das noites mais escuras, quando o vento uiva e as sombras parecem ganhar vida própria, há uma história que faz os corações mais corajosos tremerem. Esta é a lenda da Cuca, uma bruxa monstruosa que se esconde nas sombras, à espera de crianças desobedientes. A Cuca é descrita como uma velha horrenda. Sua aparência é aterrorizante, cabelos desgrenhados, unhas compridas e afiadas e um sorriso sádico que revela dentes podres e afiados. Dizem que ela possui habilidades mágicas poderosas, capazes de hipnotizar suas vítimas e fazê-las obedecer aos seus comandos. Segundo a lenda, a Cuca se esconde nas florestas densas e nos pântanos escuros, esperando o momento certo para atacar. Ela é conhecida por roubar crianças que não obedecem aos pais, levando-as para o seu esconderijo secreto. Lá, as crianças são mantidas prisioneiras, submetidas a feitiços e encantamentos que as deixam em um estado de exaustão eterno. Mas o que torna a Cuca ainda mais assustadora é seu canto hipnótico, um refrão assombroso que entoa enquanto se aproxima de suas vítimas adormecidas. Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Os relatos sobre encontros com a Cuca são bastante difundidos e incrivelmente perturbadores. Em uma pequena aldeia, um menino desapareceu de seu quarto trancado. Seus pais encontraram apenas a janela aberta e uma sensação gelada no ar. No dia seguinte, os moradores disseram ter ouvido a canção de ninar da Cuca ecoando pela noite, um som que nunca esqueceriam. Mas quem realmente é a Cuca? Alguns acreditam que ela é um espírito vingativo, punindo as crianças malcriadas. Outros dizem que ela é uma antiga deusa pagã,
corrompida pela maldade e pela escuridão. Há também aqueles que afirmam que a cuca é uma manifestação dos medos coletivos, uma forma de garantir que as crianças se comportem. Dizem que para afastar a cuca é preciso recitar orações e manter objetos de proteção perto da cama das crianças. Amuletos, crucifixos e até mesmo plantas sagradas são usados para proteger os pequeninos de seu alcance maligno. Embora a verdadeira natureza da cuca permaneça uma incógnita, sua lenda continua a assombrar os corações daqueles que a conhecem. Talvez ela seja apenas um mito, uma história para garantir a obediência das crianças. Ou talvez, em alguma noite escura e silenciosa, você escute sua melodia lá fora, espreitando para pegar aqueles que não acreditam. Olá, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se gostou, não se esqueça de curtir e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. E lembre-se, a selva tem olhos e ouvidos, e talvez, apenas talvez, uma dessas lendas esteja mais perto de você do que você imagina.